E tem um assunto importante também relacionado aos poderes, né? A disputa entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal vai julgar duas ações que podem comprimir os poderes da Justiça Militar e criar um novo embate com as Forças Armadas. Uma delas visa retirar desse segmento do Judiciário a atribuição de analisar crimes cometidos por integrantes do Exército em operações de garantia da lei e da ordem, como nos casos de ocupações em favelas, de ações de proteção às fronteiras. E a outra diz respeito a um pedido para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. Eu queria saber com o Josias sobre a importância desse julgamento e que impacto isso pode ter aí nessa briga já entre os poderes e também no impacto nas Forças Armadas, Josias. O julgamento é muito relevante, dependendo do resultado, a decisão, sobretudo em relação ao foro adequado para julgar crimes cometidos por integrantes das Forças Armadas em ações de segurança pública, dependendo do resultado disso, a decisão do Supremo pode azedar novamente as relações do Bolsonaro com o tribunal. Hoje, os soldados que violam a lei quando realizam tarefas de polícia, eles são julgados pela Justiça Militar. E esses julgamentos, eles são historicamente marcados pelo acobertamento e pela impunidade. Há 8 anos, em 2013, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo que os militares passassem a ser julgados na justiça comum. O Bolsonaro e também os comandantes militares abominam essa ideia. O que se esconde por trás dessa encrenca é uma sigla, você mencionou aí, GLO. É uma sigla muito acionada, mas bastante desconhecida. GLO é garantia da lei e da ordem, é uma permissão que a Constituição concede para o uso de soldados no combate ao crime urbano. O que seria usado apenas em ocasiões excepcionais virou algo corriqueiro no Brasil. E nas operações de GLO, quando os soldados matam o que os militares chamam de agente perturbador da ordem, a morte é tratada como um mero dano colateral. O general Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, ele costuma dizer que o julgamento da Justiça Militar é segurança jurídica. Nessa versão do general, o Exército tira os jovens da sua família, no pressuposto de que eles vão ser treinados para atuar como soldados. Depois eles acabam sendo destacados para reprimir o tráfico, por exemplo, em ações de GLO nos morros do Rio de Janeiro. E aí não seria justo, na opinião do general, compartilhada pelos Bolsonaro e pelos comandantes militares, não seria justo que, matando um bandido numa troca de tiros, o jovem, que foi retirado da família para receber um treinamento como soldado, fosse devolvido para essa mesma família como um indiciado pela justiça comum, sujeito a enfrentar um júri popular. Essa lógica, ela se dissolve quando a gente aplica, por exemplo, a um caso que foi julgado ainda outro dia, o caso do músico Evaldo Rosa, que foi fuzilado por um pelotão do Exército no Rio de Janeiro, num domingo de 2019, quando ele ia de carro com a mulher, o sogro, os filhos, para um chá de bebê. E Luciano Macedo, que é um catador de latinhas, que tentou socorrer o músico, também foi baleado e morreu. Não havia nem GLO nessa operação. Alegou-se que o Evaldo e o Luciano foram confundidos com bandidos. O absurdo foi tão gritante que o julgamento resultou numa inédita condenação de um tenente que comandava a patrulha e de outros 7 militares. As penas variaram ali de 28 anos a 31 anos e 6 meses. Quer dizer, nem a Justiça Militar foi capaz de negligenciar a punição num caso desse, que é muito gritante. O problema é que o caso ainda está pendente de julgamento de recurso e nada assegura que a Justiça Militar não volte a exercitar a sua tradicional cegueira. O ideal seria, Fabíola, que militar na segurança pública voltasse a ser exceção. O ministro do Exército na gestão do Sarney, o general Leônidas Pires Gonçalves, que morreu em 2015, ele dava um aviso. Ele dizia: quartel não tem algemas.
dizer, não foi treinado o soldado para atuar na área urbana, que ele não sabe nem usar algemas, ele sabe atirar. Então, o ideal é que a gente não utilizasse com essa facilidade soldados do Exército em operações que são típicas de segurança pública, portanto, para policial, não para soldado.